Esse é o Ancapso e nós vamos falar sobre o desentendimento diplomático que está havendo entre o México e a Espanha, né? A nova presidente do México, que tomou posse recentemente, a Claudia Sheinbaum, ela é de extrema esquerda, esquerdista mesmo, fazia parte de movimentos revolucionários, aquela coisa de luta armada, aquela coisa toda mesmo, né? E ela fez uma reclamação formal à Espanha, porque ela quer um pedido de desculpas pela brutalidade dos espanhóis na descoberta do México e coisa e tal, colocando aquela culpa toda que a Espanha tem que pagar reparação para o México, aquela coisa toda, que a gente já viu o Lula falando aqui no Brasil também em relação a Portugal e coisa e tal, e que eu já falei para vocês que eu acho uma besteira enorme esse tipo de coisa. Vamos entender o caso aqui da Espanha com o México, né? Porque reflete muito essa visão da esquerda latino-americana fracassada, que adora se achar com direito de reclamar das coisas e não sei o que lá, e querer mais dinheiro e não sei o que lá. Sendo que, vamos combinar, vamos supor que, por hipótese, eu acho que o Brasil tem dívida com Portugal. Portugal civilizou o Brasil, toda a nossa cultura vem de Portugal. Então, a gente, na verdade, a gente tem que agradecer aos portugueses e não o contrário. Mas vamos supor que, por hipótese, o Portugal tenha feito um monte de merda aqui no Brasil. Meu amigo, a gente já está há 200 anos comandando essa jossa. Se tem alguma coisa errada com o Brasil hoje em dia, a culpa é nossa mesmo. Não tem culpa de Portugal nessa história, não. A culpa é nossa mesmo. Já fazem 200 anos que a gente está independente aqui, então se a gente está na merda, bicho, é porque a gente elege Getúlio Vargas da vida, elege Lula da vida, então é isso. A culpa é nossa, pô, né? E eu imagino o México eu vejo da mesma forma. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Mula Finória, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, é o que eu falo para vocês, né, aqui com relação ao Brasil. Eu acho que o Brasil tem uma grande dívida com Portugal, né? Toda a nossa cultura é portuguesa. Uma coisa que me impressionou quando eu fui a Lisboa, eu conheci Lisboa recentemente, ano passado, né? Não conhecia, nunca tinha ido a Portugal. E me impressionou como é que é parecido com o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, na verdade, é uma cópia meio, né, uma cópia meio mambembe de Lisboa, assim, né? Fizeram uma versão B depois da gripe de Lisboa, virou Rio de Janeiro, né? Mas é muito parecido, tem muita coisa parecida, né? De fato, a gente foi construído em cima dessa cultura. A gente deve muito aos portugueses, na verdade. Mas você vai encontrar um monte de gente aqui no Brasil dizendo que não, que Portugal roubou o ouro do Brasil e não sei o que lá, e tirou isso e não sei o que lá. Um monte de besteira que não tem lógica nenhuma no final das contas, né? Até porque não tirou ouro do Brasil, porque, lembra, em tese, o Brasil era parte de Portugal, então não tirou ouro de ninguém no final das contas, né? Mas enfim, mesmo que você considere que, sei lá, que Portugal foi muito ruim para o Brasil. Vamos supor que a gente considere que é muito ruim no Brasil. Cara, já tem 200 anos que passou isso, bicho. Em 200 anos, sabe a economia do Brasil? O Brasil era um nada lá em 1822, né, quando teve a independência, não tinha nada. Hoje a gente é 200 vezes maior do que, em termos econômicos, do que era naquela época. Se era para o Brasil dar certo ou dar errado, a culpa é depois de 1822. Não tem esse negócio de ficar dizendo que, passado, ai meu Deus, a culpa. Mas é esse trauma de esquerdismo, né? A filosofia do Marx tem esse negócio do materialismo histórico, que tudo é culpa das elites passadas que fizeram, e todo mundo, quem é rico porque roubou dos pobres e não sei o que lá, o que é uma lorota, não tem nada disso. Quem é rico é quem faz muito comércio. Quanto mais comércio você faz, mais você enriquece, ponto final, não tem esse negócio, né? E aí, mas é lógico, a esquerda ganhando lá no México, evidente, né, que ia chegar com essa lorota, né? A mulher é esquerdista fanática, a Sheinbaum, e ela veio com esse negócio de cobrar reparações históricas do México, quer dizer, o México cobrar reparações históricas da Espanha, porque, segundo ela, houve muita violência na conquista mexicana e morreram muitos índios e coisa e tal. E eu já falei para vocês que até nisso eu acho que está errado considerar dessa forma. Por quê? Para pensar, a maior parte dos índios morreu por doenças. A verdade é essa, né? Havia mais gente morando em Tenochtitlan, que é onde hoje é a cidade do México, né, do que em Madrid, na verdade, na época, né? Só que o que aconteceu? Os conquistadores espanhóis trouxeram as doenças da Europa. Agora, para pensar, isso não é culpa deles. Eles nem sabiam, nem existia a teoria dos germes naquela época. Eles não tinham como saber
que eles iriam infectar os índios aqui no Brasil. Aqui no Brasil também foi o mesmo processo, né? Haviam muitos índios no Brasil, depois de um certo tempo, infelizmente muitos morreram e coisa e tal, e o pessoal geralmente atribui isso a banho de sangue, a grande destruição, mas na verdade não foi assim. A imensa maioria morreu por doença. Foi uma coisa realmente trágica? Foi uma tragédia? Foi uma tragédia. Foi culpa dos portugueses e dos espanhóis? Não, eles não tinham como saber que eles transportavam germes. Eles não tinham como saber que os germes que eles transportavam iriam causar isso no pessoal aqui da América Latina, né? E, então, se não tem culpa deles, eles não pode ser atribuída uma culpa para eles por isso, né? É uma tragédia, um acidente muito sério, uma coisa muito séria, sem dúvida alguma, mas dizer que é culpa dos espanhóis... Bom, eu sei que o caso da conquista de Tenochtitlan teve realmente também muito derramamento de sangue, né? Depois que já teve muita morte, que o Império Mexicano já estava decadente ali, né, dos mexicas, né? Ali na região já estava muito ruim, o Cortés lá entrou com o negócio lá, fez um conluio com outros índios aí, e acabou matando um monte de gente também no final das contas, mas... Veja, isso foi a minoria. Se não tivesse a questão das doenças, o Cortés nunca seria capaz de fazer esse tipo de coisa, ele jamais conseguiria dominar os mexicas, né? Olha só, gente, eu não sou canal de história não, tá? Vocês encontram essa descrição muito melhor por aí. O meu ponto aqui é político e ético. É o quê? Você não pode culpar os espanhóis pelos índios que morreram de doença, porque os espanhóis não sabiam que iam causar isso, eles não sabiam que eles tinham germes. A teoria dos germes é de 1800 e lá vai pedrada, ninguém nem sabia naquela época que doença se transmitia por toque, coisa e tal. O que eles sabiam eles chegaram lá na América e começou a morrer um monte de índio lá, pô. Beleza, né? Deve ser alguma coisa divina, né? Fizeram ali coisa e tal, eles não sabiam que foram eles que trouxeram os germes aqui, a mesma coisa com os portugueses aqui. Mas enfim, é o que eu falo para vocês. Mesmo que você considere muito ruim o que aconteceu, a verdade, meu amigo, é que já passaram 200 anos dessa história, não tem por que mais o Brasil, ou o México, ou a Argentina, ou qualquer país da América Latina ficar chorando. Ai, que a culpa foi dos portugueses. Gente, a gente já está comandando essa jossa aqui há 200 anos, a culpa é nossa mesmo, a gente está na merda porque a culpa é nossa mesmo. A gente que não elegeu bons presidentes, ficamos nessa porcaria de socialismo aí, de Lula, de Getúlio Vargas, essas bosta de presidente de merda que a gente tem aqui no Brasil. E aí pronto, né? Aí a gente fica na miséria mesmo, o fato é esse, né? Enfim, então essa é a disputa toda. No final das contas, o rei da Espanha nem foi na posse da presidente do México, né, na Cláudia Sheinbaum. Aí a Espanha se recusa a participar da posse de Sheinbaum no México devido à exclusão do rei. Ou seja, como o rei foi proibido de ir lá, a Sheinbaum falou que não queria, porque ele tem que pedir desculpa pela colonização e não sei o que lá, pelo mal que fez com os índios e não sei o que lá. E esse tipo de coisa é o tipo da coisa idiota, porque isso não reflete ninguém sente protegido por isso daí, porque não tem lógica nenhuma. Nenhuma das pessoas vivas hoje tem culpa do que aconteceu naquela época, 500 anos atrás, né? E mais do que isso, é o que eu falo sempre, as pessoas entendem errado quando eu falo isso, né? Todos nós que somos vivos hoje, a gente é o lado vencedor de guerras terríveis que aconteceram no passado. Todos nós temos sangue nas mãos, até os índios. Os índios lá, os mexicas lá no México, né, eles venceram, eles mataram um monte de outras tribos de indígenas que tinham na região ali. Se você está vivo hoje, meu amigo, é porque você descende dos vencedores. Ninguém descende dos vencidos, os vencidos morreram. Né? Os índios aqui no Brasil também, o pessoal acha muito bonitinho, coisa e tal, mas tinha tribos indígenas aqui que eram ferocíssimas. Né? Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, estava havendo uma grande batalha dos Tupi-Guarani, vindo justamente dizimando todas as outras tribos que tinha aqui no Brasil também, matando todo mundo também. E, ou seja, a história é essa. Todos nós que somos vivos hoje temos sangue nas mãos, infelizmente. Quando eu falo isso, eu não quero dizer que nós temos dívida. Não, não temos dívida. Por quê? Porque se todo mundo tem sangue nas mãos, todos somos descendentes dos vencedores, não tem ninguém devendo nada para ninguém historicamente. Esse é meu ponto, né? Outra história diferente é a questão da escravidão, que eu já expliquei em outros vídeos também, que eu acho que em caso de determinação precisa de quem perdeu coisa e quem ganhou coisa, no caso da escravidão, sim, existe dívida histórica nesse caso. Eu já expliquei em vários outros vídeos, quem quiser uma explicação minha sobre isso, tem lá no vídeo de quanto é sua dívida histórica
lá no canal Ancapsu Classic, né? Mas é bem estrito, não é uma coisa assim, todos os brancos devem para todos os negros, não. É apenas no caso de que você tenha a árvore genealógica provando que você foi dono daquele escravo, daquele antecessor que hoje a pessoa é descendente daquela pessoa, aí você pode cobrar indenização específica. É caso a caso, não é uma coisa genérica. Todos os brancos devem para todos os negros, porque não faz sentido isso, né? Enfim, esse é o caso aqui. Então tá a briga, o México e coisa e tal. Aí agora o México diz que para ter a normalização das relações com a Espanha depende de uma cerimônia de reparação. Aí agora já não falam mais em reparação em dinheiro, mas eles querem uma cerimônia de reparação, que o rei da Espanha peça desculpas pelo que aconteceu. Cara, que besteira é isso, bicho? Olha a idiotice desse tipo de coisa, né? Eles falam aqui que essa cerimônia de reparação parece que é um costume lá no México, né? Lá uma boa parte da população mexicana é ainda descendente dos indígenas, né? Do pessoal que morava ali na região. Tal como aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a gente tem mais ou menos um terço, se não me engano, aí, europeu, índio e negro, né? Então lá a maior parte é descendente de indígena, acho que 80% da população do México é descendente de indígena. E aí eles dizem lá que sempre que encontram uma nova ruína, né, das muitas ruínas maias, astecas, incas, não, incas é no sul, né, maias e astecas, enfim, ali na região do México, eles fazem uma cerimônia de reparação para pedir desculpas aos povos e coisa e tal. E beleza, se o pessoal acha isso importante, eu não vejo problema nisso daí não. Mas essa ideia de você ter que pedir desculpa por alguma coisa que o seu antepassado de 500 anos atrás fez, eu acho que não faz sentido, porque não tem como ser sincero isso. Não tem sentido isso, né? Não é ético esse tipo de coisa. Então o pessoal na Espanha não tá bem firme na posição. Isso aqui é uma placa que colocaram lá no Palácio Real da Espanha. Nada por que pedir perdão. E muita gente na Espanha está apoiando isso daí. E eu diria para você que na América Latina como um todo, a maior parte também acha isso. Lá no México também, na Argentina, na Colômbia, o pessoal todo fala que, pô, caramba, meu amigo, quer você queira, quer não queira, o México foi feito com a mistura dos índios com os espanhóis. Não tem outra alternativa, não tem outra coisa que você dizer, né? Tal como aqui no Brasil, a gente foi feito dessa mistura dos portugueses com os índios, com os negros e coisa e tal. Então é isso daí, não tem que pedir perdão, porque é tudo misturado aqui, já foi essa mistura toda aqui. E pedir perdão por coisa que aconteceu há 500 anos atrás não faz nenhum sentido, né? Os espanhóis lançaram esse vídeo aqui, ó, esse é um filme, né? Hispanoamérica, né? Um Canto de Vida e Esperança, justamente um filme que conta a história da conquista da América, né? Da chegada dos espanhóis na América. Ok, eu concordo, chamar de descobrimento é um termo errado, porque, né, descobrir supõe-se que nenhum humano tivesse descoberto ainda, e isso é falso, porque já tinham os índios aqui, os índios já tinham descoberto a América antes, né? Mas, sem dúvida alguma, é um evento da chegada dos europeus nas Américas, né? E isso foi um evento que, sem dúvida alguma, mudou totalmente as Américas. As Américas, você pode ver claramente, há uma diferença enorme entre o antes e o depois. E eu diria que uma diferença positiva no global. Houve coisas ruins? É lógico que houve coisas ruins. Mas, via de regra, foi muito coisa boa, né? Os europeus trouxeram toda uma parte de tecnologia, de prosperidade, de comércio, de letras, né? De você se expressar. Tanto que, mesmo lá no México, que a população, a maior parte descende de indígenas, se fala espanhol, né? Então, o pessoal vê aqui, ó, o pessoal falando aqui, ó, a estátua de Cristóbal Colón, que é o Cristóvão Colombo, em Guadalajara. Aqui não nos envergonhamos do nosso passado e coisa e tal, feliz dia da raça, o pessoal falando aqui. Mesmo lá no México, a maior parte das pessoas acham uma besteira esse negócio da presidente. O Milei foi além, o Milei trouxe de volta à Casa Rosada a estátua do Colombo para honrar os euro-argentinos e coisa e tal, que foram humilhados pelos governos anteriores e coisa e tal. Enfim, acho uma besteira esse tipo de coisa. Sem dúvida alguma, o Cristóvão Colombo melhorou as Américas. Ah, teve coisas ruins? Teve. Não tem nada que seja 100% positivo na história, mas eu diria que o positivo ultrapassou o negativo. Até se você considerar quais eram os costumes dos índios aqui, que eu estou falando. E isso vale para os índios brasileiros também, tá? Os tupinambás eram canibais, o pessoal gostava de comer o inimigo. E, assim, costumes bárbaros que haviam entre os índios aqui. Alguns ainda existem hoje, mas hoje, felizmente, a maior parte dos índios já superou essa fase, né?
Então aqui, ó, você tem aqui os costumes que o pessoal tinha lá em Tenochtitlan, né? Justamente de sacrifícios e pô, aquela série, tá aqui, ó, Apocalíptico. Veja esse filme que conta a história, né, dos índios antes da chegada dos espanhóis. E, meu amigo, é assustador o negócio. Esses sacrifícios que eles faziam realmente eram coisas assustadoras, né? E isso é documentado, tá? Tem documentos, tem tudo escrito lá na língua deles e coisa e tal. Então, assim, a civilização vai nesse sentido. Sim, não tem esse negócio de que toda cultura é válida, não. Todo mundo tem o direito de ter suas crenças, de ter seus valores, de preferir determinadas coisas, de cultuar a sua religião, isso eu acredito. Mas direito de matar criança, não tem direito de matar criança. Direito de matar o inimigo para rituais de sangue, para tirar o coração, para não sei o que lá, não. Ninguém tem direito disso. Isso daí é agressão à propriedade privada. Os direitos naturais existem independente das culturas e religiões e formas de ver o mundo e coisa e tal. Então, isso daqui, sem dúvida alguma, foi uma coisa positiva trazida pelos espanhóis lá no México e pelos portugueses aqui no Brasil, né? Outra coisa que o pessoal critica muito é que a esquerda não gosta de Cristóvão Colombo por um genocídio inexistente. De novo, genocídio é quando você mata de propósito. Ah, mas eles mataram, os germes que eles trouxeram mataram um monte de... Cara, eles nem sabiam que existia germe, que tinha esse tipo de coisa, nem existia isso na época. Eles nem sabiam dessa teoria dos germes. 1800 e não sei quanto que foi descoberto, né, pelo Thomas Cook lá, que haviam células e germes dentro das células. Enfim, o pessoal culpa o Cristóvão Colombo por um genocídio que não existiu e idolatra o Fidel Castro e o Che Guevara, que fizeram genocídio mesmo, que mataram pessoas de propósito porque eram burgueses na cabeça deles. Lá. Não, porque burguês tem que morrer e não sei o que lá, e saíram matando um monte de gente, né? Um absurdo esse tipo de coisa. Enfim, no final das contas isso não vai fazer diferença, só para mostrar para vocês que sim, a presidente do México é uma idiota. É muito pior do que o AMLO. O AMLO era esquerdista, mas era um esquerdista meio que pelo menos ficava com a boca calada, entendeu? Essa mulher aí, putz grila. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite os nossos sites indicados na tela.